Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão aí? Espero que todos estejam bem. A proposta dessa live hoje é fazer um pouquinho diferente. Boa noite, quem tá entrando, boa noite. A proposta hoje é fazer um pouquinho diferente, não vai ser bate-papo, não vai ser conteúdo teórico. Eu quero trazer um pouquinho do crochê na prática. Então a gente vai fazer juntas aí a carteira, quem viu lá nos stories. Foi tudo meio que não avisei com tanta antecedência, mas é isso. Quem tá ao vivo aí vai acompanhar, vai poder fazer junto. Pega o fio e a agulha ou só assiste, né? E depois põe em prática, faz a carteira direitinho. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer a carteira inteira, né? Nunca fiz uma peça inteira ao vivo com vocês. Pode ser que fique muito extenso, muito demorado. Então a gente vê se a gente ou divide, né, em duas lives, se ficar muito extenso a gente não termina. E se correr tudo bem, se a gente estiver aqui juntas fazendo, a gente vai levando, tá? Vamos ver como é que vai ficar o clima e o ritmo de todo mundo. Quem não viu, a gente vai fazer essa carteira aqui. É uma carteirinha de mão. Então, quem já tem uma noção de crochê vai ser bem tranquilo de fazer. Ela é feita no ponto baixo. A gente faz aquele crochê circular. Então, a gente vai fazer juntinhas. Eu vou virar a câmera. Ela leva 2 botõezinhos, ó. Eu coloco um em cada ponta. E esse fio que eu vou usar, né? Que é igual a esse aqui que foi feita essa carteira. É o Fischer Fios. É o Premium. Esse rótulozinho aqui, ó, que eu já até tirei, é esse rolinho bem pequenininho que vem aqui, tá? Não sei se vocês já conhecem, já trabalharam com esse fio. Essa cor aqui é caramelo. Aí eu vou botar o celular direitinho aqui pra gente poder começar a crochetar. Pega aí seu fio, o fio que você tiver em casa, agulha, e a gente vai fazer juntas, tá? Essa carteirinha aqui. Quem tá animado? Quem vai fazer junto aqui comigo? Quem vai ver pra fazer depois? Como é que vocês preferem as aulas? Conta pra mim como é que vocês fazem. Oi, Letícia, oi. Gasta menos de um rolo, tá, gente? Inclusive, sobra um pouquinho. Gasta menos de um rolinho desse aqui. Ela é pequenininha, né? Ela mede 20 por 14. Cabe um celular dentro, né? Já usou, mas usou duplo. Eu usei inteiro. Usei normal mesmo, fio único. Ele é fininho, então se você preferir usar uma... Não sei se vocês vão usar a mesma marca, né? Mas já aproveitando para falar desse fio aqui, eu gosto de trabalhar com ele na agulha 6. Fica bem legal aqui pro meu tipo de ponto de tensão, tá? E aí eu não usei duplo não, usei assim que fica bem delicadinha mesmo, usando um único fio. Boa noite, boa noite. A gente vai fazer essa carteirinha aqui pra quem tá entrando agora, tá? Então vamos lá, vou botar o celular pra gente poder começar. Mas me conta, vocês vão fazer junto comigo? Dá bastante coraçãozinho aí, compartilha com a crocheteira que você conhece pra gente poder alcançar mais pessoas aqui. Ah, entendi. Precisava de estrutura. Eu já usei ele duplo também, pra fazer uma borro uma vez. Mas também dá certo diminuindo a agulha, tá? Você pode fazer isso quando você precisar de estrutura. É, realmente, ele é gostoso de trabalhar, tem muita qualidade, sim. Só é realmente mais molinho, né? Tem essa questão. Vai fazer depois. Então tá, mas acompanha a aula aí ao vivo pra ir tirando as dúvidas se você tiver, tá? Fiquem comigo pra eu trazer mais conteúdos assim. Vou virar aqui o celular. Vão compartilhando. Ó, a gente vai usar aqui, eu até separei,
os 2 botõezinhos, o nosso fio de malha, a agulha aqui para esse fio eu tô usando o número 6, uma agulhazinha menor para fazer os arremates, né, acabamento, e a alcinha de mão, que vem assim com esse mosquetão, né, aí a parte de couro, a que vocês preferirem. Eu tô usando aqui com acessório dourado, né, mas isso tudo aí é muito variável. Então vamos lá. Então, estão compartilhando a live aí? Vai ficar gravada, vai sim, gente. E vamos ver se a gente vai fazer toda hoje, né, essa peça, ou se a gente divide em 2 lives. Vamos ver como é que vai ficando, pra não ficar uma live muito longa, né, muito extensa. Conforme for, como ela é toda, essa parte que não é a tampa, né, essa parte do corpo é toda num único ponto. A partir do momento que a gente fizer os primeiros aqui e começar a subir as carreiras, as demais vocês podem simplesmente repetir, né, o que a gente já iniciou. E aí a gente vai fazer a tampa juntas depois, que a tampa já tem outra questão de ponto. Então, para quem nunca usou, né, quem nunca começou, quem nunca fez nada de crochê, vou começar aqui bem devagarinho para vocês verem como é que eu faço a correntinha, tá? Essa bolsa a gente começa com correntinhas. Então, a gente vai colocar nossa agulha aqui no fio, vai dar uma girada, vai trazer aqui, coloca o fio lá na agulha e passa por dentro. Esse é o nosso nozinho inicial. Aí eu dou uma ajustada aqui, um apertãozinho, né? Eu não conto, tá? Com esse nozinho, eu vou fazer 18 correntinhas. Então, vou fazer aqui, ó, uma. Não precisa fazer muito apertado, nem muito frouxo. Quem já tem mais experiência, né, já sabe disso, mas eu tô falando aqui para que todo mundo consiga acompanhar. Então, vou fazer 18 correntinhas. Tá dando pra ver bem, gente? O áudio tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, laço fio, passou por dentro, 11, 12, 'Me conta aí se você é iniciante, se você gostaria de começar, né, do zero, de aprender, ou se você já sabe crochê. Ó, tô aqui na 18, tá? Então, a gente fez 18 correntinhas. Pra contar, é só você contar esses vezinhos que se formaram. E aí, a gente vai virar para poder fazer os pontos baixos. E eu gosto de fazer nessa laçadinha aqui de trás, que fica atrás das correntinhas, tá? Então, ao invés de vir aqui, como muita gente faz, eu gosto de vir um pouquinho e venho aqui nessa laçadinha aqui. Gente, só confirma pra mim se tá dando pra ver direitinho. Nesse ângulo tá dando pra ver? Ó, fecho aqui o ponto baixo. Coloco aqui na próxima. Puxo o fio. E fecho o segundo ponto baixo. E assim a gente vai fazer, colocar aqui sempre assim nesse tracinho. Traz o fio e fecha o ponto. Tá vendo? Eu virei aqui, em vez de eu ficar olhando as correntinhas de frente, eu virei atrás para poder ver esses tracinhos aqui e poder colocar a agulha dentro deles. Então, vou colocar aqui no próximo.
Puxa o fio. Ó, e fecha. Por que eu gosto de pegar assim? Porque quando a gente olha o fundinho aqui da carteira, forma esse detalhe aqui embaixo, ó. E fica bem fechadinho. Vocês já sabiam fazer assim? Já costumam fazer dessa forma? Ó, colocar aqui. Levanta, né? Puxa. Fica com as duas laçadas na agulha para fechar o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até chegar lá do outro lado, tá? Coloca aqui. Opa! E assim a gente vai fazendo os pontinhos baixos, sempre pegando nessa laçadinha aqui de trás da correntinha. Esse fio é um fio bem macio, bem levinho mesmo. Dá para fazer essa carteira com qualquer outro fio, tá? Sempre importante é adequar a agulha ao fio. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente identifica qual é o tamanho da agulha para a gente usar no nosso fio? Há uma variação, tá? Mesmo eu tô usando a 6, mas entre 5 e 7 dá para você trabalhar com esse fio. Vai depender muito da sua tensão de ponto também e do efeito que você quer na sua peça. Então, se você usa uma agulha menor, você vai ter um trabalho mais apertadinho, mais estruturado, mais firme. E se você usa uma agulha maior, a tendência é que você consiga um trabalho mais maleável, mais molinho mesmo, tá? Então, aqui, ó, fiz esse último aqui errado. Tá vendo? A gente tem que pegar nesse tracinho de trás aqui. Então, a gente volta a agulha e pega no tracinho de trás. Que a gente tem que ficar com as correntinhas todas aqui embaixo do ponto. E agora a gente vai fazer a curva, né? Então, nesse último ponto aqui, a gente precisa colocar mais 2 no mesmo lugar de base. Ó, aqui. Vocês querem que tire os comentários ou tá dando pra ver? Vou desenrolar mais um pouquinho meu fio. Ó, voltando a falar da agulha, né? Para vocês identificarem qual a agulha pro fio. Quando a gente fala de fio de malha, né? O fio premium normalmente tem uma espessura linear, tá? E às vezes tem marcas que tem 2 tipos de espessura. Então esse daqui não tem, o Fischer só tem uma espessura definida, né? Que eu não... Ah, aqui, ó, 25 milímetros nesse caso. E ele é um fio bem molinho. Além da espessura, né, de você analisar isso aqui, que tem que ter 2,5, conforme o rótulo, ele é um fio bem leve. Ele é um fio de poliéster com alguma outra coisa aqui que deixa ele muito levinho. Então, para você testar a agulha, ó, por exemplo, se eu quisesse usar uma agulha 7... Olha como sobra a cabecinha da agulha aqui em relação ao fio. Isso significa que ela é uma agulha maior do que o adequado para usar nesse fio. Então, você vai ter um efeito mais molenga, uns pontos mais espaçados, pode formar buracos na peça. E a agulha 6, que é essa daqui que eu tô trabalhando, ó, quando a gente faz o teste na agulha, não sobra tanto. É o ideal para esse tipo de fio.
Se a gente pegar uma agulha número 5, dá para trabalhar também, mas ela já corre o risco de ficar escapando mais, porque ela cobre aqui a cabecinha da agulha, tá? Então já fica a dica para vocês saberem como identificar a agulha para o fio de malha. Se for fio de malha residual, você sempre vai ter que fazer essa análise, porque não tem uma linearidade, tá? Então aqui na curvinha a gente colocou 3 pontos, tá? O ponto normal e mais 2 para formar 3. E a gente vai virar, vai fazer uma curva aqui pra gente poder fazer a base da nossa carteira. Eu já vou esconder esse fiozinho aqui que foi do nosso início. Então ele fica aqui escondidinho aqui atrás. E a gente vai fazer os nossos pontos baixos agora, pegando no meio dessa correntinha. Então a gente vai vir aqui e vai puxar o fio para fazer o nosso ponto baixo. Aqui no próximo, a mesma coisa. E esse fio aqui, ele vai acompanhando, tá? Ele vai sendo escondido por dentro dos pontos. Eu fiz alguma coisa aqui no começo que eu não tô... Ah, acertou. E aqui a gente vai colocando no meio dessa correntinha a nossa agulha, puxando o fio e fazendo ponto baixo. E assim a gente vai fazer até chegar do outro lado. No início da peça, acontece isso aqui mesmo, tá, gente? De dar uma enroscada, mas depois ela vai ganhando estrutura, ganhando forma, e isso não vai acontecer. Então, a gente já tá quase escondendo todo aquele fio inicial aqui. Depois, se quiser cortar o que sobrar, mas acho que não vai ter necessidade aqui, não. A gente vai colocando a agulha. Tô dando uma acelerada porque eu já expliquei, né, pra vocês. Senão a gente não vai sair daqui amanhã, não vai sair daqui hoje. E aí a gente vai colocando sempre aqui no meio da correntinha. É uma carteira com a... Ó, gente, eu não tô conseguindo acompanhar muito o comentário, porque eu tô aqui olhando o que eu tô fazendo, tá? Mas agora eu acabei de ver uma perguntinha aí, qual é a peça? É uma carteira. É uma bolsinha de mão, né? Com alcinha de mão, essa alcinha aqui. Vai com 2 botõezinhos de imã, tá? Esse botãozinho costurável, um de cada lado da tampa. Essa peça aqui, essa carteira. Aqui no final, ó, gente, a gente chegou aqui, né, no encontro com o nosso primeiro ponto baixo. Já fiz o último aqui dessa carreira e eu preciso fazer mais um para ficar com 3 nessa quina. Assim como a gente ficou com 3 lá do outro lado. Tá? Aqui também teve 3 pontos. Então, a gente precisa de 3 desse lado aqui também. Já fiz. Agora, a gente vai fazer o fechamento. E aí, a gente vai vir nessa correntinha aqui, que foi a nossa primeira correntinha, né? Depois do ponto, do primeiro ponto baixo. A gente vai colocar a nossa agulha vindo de trás para frente, embaixo dos 2 tracinhos aqui, e vai puxar essa laçada lá para trás. Pegaram aí? Tá tudo certo até aqui? E aí, pra gente fazer a nossa subida da carteira, eu faço o quê? Eu vou pegar aqui, ó, vendo essa laçada que passou, os 2 fios passaram por baixo dessa correntinha lá pra trás. Eu vou passar a agulha entre um e o outro aqui. Bem nessa parte. E também vou pegar esse tracinho aqui de trás, que é para dar uma estrutura maior.
Então, eu vou colocar a agulha aqui nesses 2 tracinhos. Vou colocar também a nossa laçada. E vou precisar puxar aqui para dar uma ajustada e ficar tudo uniforme. Puxo o fio. Dou um tamanho, uma alturinha nele. E vou fechar o primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai seguir sempre pegando no meio da correntinha, tá? Por que que a gente vai fazer isso? A gente quer que essa laçada de trás, né, da frente, fique fazendo esse efeito. Então, toda vez que tem esse tracinho aqui, é porque a gente pegou no meio da correntinha. Vou dar uma ajustada aqui. Tá dando pra ver, né, gente? Então, a gente subiu aqui o primeiro ponto da subida da carteira. E a gente vai entrar aqui no próximo. Não pego só no meio da correntinha, como também nesse tracinho que fica aqui atrás. Então, vou tentar mostrar ele pra vocês aqui do avesso. Tá? A gente vai passar no meio da correntinha. E nessa laçadinha aqui de trás, tá? Tudo junto. Coloco a agulha pelos 2. Laça o fio e traz pra frente. Assim, a gente fecha o segundo ponto baixo aqui, tá? De novo, ó. Entra aqui no meio da correntinha e na laçadinha lá de trás. Puxa e fecha o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo toda a volta. Segue, apoia com o dedo indicador lá atrás para você conseguir ter certeza que tá pegando tudo. Porque se você não pega aquele tracinho aqui atrás, vai formando, ó. Ele não vai ficando tão estruturado, pode formar esses vãos aqui. Depois acomoda e tudo, mas corre o risco de ficar aparecendo esses buraquinhos, eu não acho legal. Então, eu gosto de pegar no tracinho lá de trás. Ó, vou mudar minha pegada de agulha. Até outra coisa que, né, tem gente que gosta de pegar assim na agulha, tem gente que gosta de pegar no estilo faca. Eu acho que eu sou mais ágil e consigo mais mobilidade pegando assim nesse estilo faca. Eu vou fazer assim, então, a partir de agora. Tá? Pega assim, apoia o indicador. E vai fazendo, vai colocando aqui no meio da correntinha. Puxa e faz o ponto baixo. Conta pra mim se você já faz assim, se você gosta de pegar esse tracinho lá atrás também. Se é uma característica muito assim, eu gosto muito de fazer isso em todas as peças. Eu acho que dá estrutura, que consegue dar uma firmeza maior. Mesmo quando a gente tá trabalhando com um fio leve e fino, né? Como esse aqui da Fischer. E assim, ó, na curva, aqui não precisa fazer aumento, pegar 3, é só um ponto em cima do ponto de base. Não tem mais aumentos, porque a gente vai só subir realmente a carteira, tá? Eu faço essa carteira com 18 correntinhas iniciais, para quem não pegou aí do início. E esse fio aqui, que é considerado um fio mais fino, né? E assim a gente vai fazendo toda a volta. É um crochê circular, né, que a gente chama. Vai colocando a agulha dentro da correntinha e da laçadinha lá de trás. E vai fazendo ponto baixo,
que é justamente isso, puxar o fio, ficar com 2 fios aqui na laçada e fechar o ponto. Esse é o ponto baixo. E nesse caso a gente está pegando pelo meio da correntinha para formar esse desenho que eu acho muito bonitinho, quando aquela laçada da correntinha fica para frente. Às vezes são uns detalhes como esses, né? Da gente pegar aqui nesse tracinho que dá uma diferença no final, no acabamento da peça. A gente chegou aqui no último, ó. Eu só fiz um ponto em cima de cada ponto de base. E agora a gente já dá pra virar, pra dar uma apertadinha, pra começar a ver a forma da carteira. Vendo? A gente fez o fundinho, que foi esse crochê circular todo em ponto baixo, e já subiu a primeira carreira aqui também. Pra gente fechar essa carreira, a gente vai tirar a agulha da laçada, vai vir aqui, ó, tá vendo onde a gente fez o último ponto baixo? O primeiro saiu daqui. Então, aqui tem um ponto baixo, aqui tem uma correntinha que vem dele, que é justamente essa daqui. A gente vai colocar nossa agulha aqui e vai puxar o fio, essa laçada lá pra trás. E novamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa carreira, que é fazer o nosso ponto baixo sempre no meio da correntinha. Então, esse primeiro aqui, o que a gente faz? O primeiro é diferente, né? Sempre é diferente porque é o nosso começo de carreira. Esses 2 fios que estão passando aqui, a gente abre, separa eles. Deixa eu dar mais um tamanho para eu poder mostrar para vocês aqui. Ó, a gente abre aqui para poder entender que são 2 fios e a gente só vai passar por dentro dos 2 aqui, entre um e outro. E também naquela laçadinha lá de trás para dar firmeza que a gente tanto tá falando. Essa laçada vem para a agulha também. A gente puxa o fio do rolo para ajustar tudo e dar um tamanho, como dos outros pontos. E puxa para frente para fazer nosso primeiro ponto baixo dessa segunda carreira. Aqui, de novo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo. É por isso que aqui eu falo que é repetição, né? A gente já entendeu que é para fazer o ponto baixo pegando no meio da correntinha e incluindo aquela laçada lá atrás, aquele tracinho, né? Esses tracinhos aqui tem que vir junto. Tem que, ó, entrei a agulha em cima, por dentro dos 2 e venho com o meu ponto baixo. E assim a gente vai seguir por toda essa base da carteira, toda essa parte da carteira que é circular, a gente vai fazer ponto baixo, pegando dessa mesma forma. Tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui nessa carreira. E eu vou contar para vocês quantas carreiras são, né? Pra gente chegar lá em cima e começar a nossa tampa. Eu já mudei de novo a pegada da agulha, né? Não sei se vocês perceberam. Mas é incrível como com o fio mais fininho, mais maleável, eu acabo pegando assim na agulha. E quando o fio é mais grosso, eu acabo pegando no estilo faca.
é coisa de costume mesmo, de hábito. Eu acabo achando que fica melhor, mais confortável trabalhar assim. Mas se o fio de malha é grosso, pesado, nossa, aí eu parto pra pegar da faca mesmo, que é essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês já entenderam, né? Já pegaram como é o ponto baixo, pegando por trás da correntinha pra fazer esse efeito, que é justamente esse detalhe aqui, que forma em toda a carteira. Menos na tampa, que a tampa é diferente, mas ó, toda a carteira fica assim, com esse detalhe, porque a gente pega no meio da correntinha pra subir o ponto. E aqui eu fiz, ó, além daquela volta, né, que é a nossa base, que é essa daqui, a gente vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente vai subir 11 carreiras dessa mesma forma pra fazer essa parte do corpo, né? Essa parte que é interna ali, que a gente consegue guardar as coisas. A tampa a gente trabalha um pouquinho diferente, é um trabalho vai e vem, que eu vou explicar pra vocês. Mas aí eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu continue a peça aqui onde eu tô e a gente vá fazendo essas 11 carreiras juntas, ou se não precisa, vão me sinalizando, porque eu já tenho uma peça dessa adiantada e eu posso mostrar pra vocês já agora como fazer a tampa, que é diferente, né? A aba é diferente dessa lógica aqui do crochê circular, de ponto baixo. Então me fala o que vocês preferem. Que eu siga aqui e a gente vai fazendo mesmo juntinhos. Ó, a gente chegou aqui de novo no fechamento dessa carreira. Aqui, como eu tô fazendo com vocês, eu acabei deixando muito grande esse primeiro ponto aqui. Mas, ó, é a mesma lógica. A gente vai vir com a agulha embaixo das correntinhas, vai puxar essa laçada aqui, passar por dentro da correntinha e levar lá pra trás. Pra gente fechar a nossa carreira e começar a terceira. Vendo? Então, vai ficar gravada, pra você ver do início, aí é gravada. Mostra a aba, né? Então tá, porque aqui é só a repetição do ponto baixo pegando no meio da correntinha. Como vai ficar gravado, vai ficar um negócio muito cansativo, né? Se a gente ficar repetindo, vocês vão poder ver. Então, eu já deixei uma aqui pronta, com as 11 carreiras prontas. Ela fica assim, tá vendo? Inclusive, tem bolsinhas de mão que não tem a tampa. Então, se você quisesse parar por aqui, só daria pra fazer um acabamento com baixíssimo. Colocaria sua alcinha de mão, etiqueta e também poderia, tá? Como esse fio é mais maleável, tem outra pegada, eu gosto desse modelinho com a tampa. Então, eu já vou partir pra tampa, tá? Vou mostrar aqui como é que é. O fechamento é igual de todas as carreiras. Então, eu segui, fiz 11 carreiras de ponto baixo, pegando no meio da correntinha. Agora, a gente vai fazer o fechamento da mesma maneira, como se fosse subir outra carreira. Pega a laçada, passa lá pra trás. Só que dessa vez eu vou puxar tudo. Tá? Puxo tudo pra gente fazer o fechamento invisível aqui. Como é que é isso, né? Puxei tudo. Agora eu preciso passar esse fio que tá solto aqui dentro.
lá da onde ele tá vindo. Ele não tá vindo daqui de dentro? A gente vai ter que voltar com ele para esse mesmo lugar, porque aí vai formar um desenho da correntinha de forma invisível. Gente, é muito... Eu não consigo ver o que vocês estão vendo, porque o... Mas vamos lá. Acho que tá dando pra ver, né? Só me confirma aí. Ó, a gente vai passar esse fio aqui dentro, da onde ele mesmo tá saindo. Então, vem com ele aqui, coloca a nossa agulha de baixo pra cima e puxa ele, tá? Que aí, quando a gente olhar de cima, a correntinha se formou, tá? De forma invisível. Você não consegue saber onde começou, onde terminou. E esse fio aqui a gente vai esconder. Então, eu vou pegar essa agulha aqui menor, que foi a que eu mostrei pra vocês no começo que eu precisava, né? Mas você consegue fazer com a mesma agulha também, que eu prefiro usar uma menor ou uma de tapeceiro, tá? E aí a gente vai esconder, simplesmente é passar esse fio por dentro dos pontos, de forma que a gente esconda ele. Você pode até passar por vários pontos, para esconder bem. Pode colocar um pinguinho de cola, quem gosta. Pode costurar também, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu não vou fazer esse acabamento agora, mas é isso. Tá vendo? Já passei por dentro de 2 pontos. Vou passar por mais 2, tá? Pelo menos um espacinho assim de 4 pontos. Às vezes eu vou até lá do outro lado, tá? Pra ficar bem reforçado. Aí você põe um pinguinho de cola. Esconde aqui. E corta esse fio. Eu agora vou deixar ele aqui dentro pra gente fazer a nossa aba. Então, daqui, onde era a nossa parte de trás, né? Por que eu identifico? Eu consigo identificar onde a gente fez cada subida de carreira. Fica um pouquinho diferente aqui o ponto, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas essa vai ser a nossa parte de trás. Então, é justamente onde eu começo a subir a aba. Essa aqui vai ser a nossa parte da frente da carteira, tá? Então, eu vou voltar pra minha agulha, que eu tava usando o número 6. E vou inserir ela aqui, ó. Não é onde a gente estava subindo todas as carreiras. Vocês perceberam aqui a diferença? Consegue identificar que foi nesse aqui que a gente subiu todas as carreiras? A gente não vai começar aqui nesse lugar, a gente vai começar do lado, no ponto da direita, que a gente vai começar a nossa aba. Então, eu vou vir aqui, eu continuo vindo no meio da correntinha e também no tracinho lá de trás. Agora só um pouquinho, né, pra eu desfazer isso aqui. E conseguir pegar pra começar ali nossa aba. Se vocês não me seguem, gente, me segue, acompanha nos stories direitinho, até para vocês darem opinião, conseguirem votar quando eu fizer enquete sobre que peça vocês querem ver, né? O que vocês mais gostariam de ver, porque aí eu consigo ajudar mais também. Então, o que eu fiz? Puxei o fio, deixei um pedacinho aqui que a gente vai esconder ele, tá? E a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo aqui. Fechou? E no próximo, a mesma coisa. Essa primeira carreira da aba é igualzinho a todas as carreiras que a gente vinha subindo. A única diferença aqui no começo é que a gente vai começar no ponto da direita. Um pontinho para a direita. E aí, vai fazer um pontinho baixo em cada ponto desse. Pegando no meio da correntinha. Peraí, gente.
e escondendo aquele fio inicial. A gente já vai conduzindo ele aqui para esconder. E vamos fazer até ali, por toda essa parte de trás aqui da carteira, né? Então, a gente vai vir até aqui. Não vai dar a volta toda. Depois eu vou ter que dar uma ajeitada aqui nesse fio, ó. Esse fio que a gente tá conduzindo. Depois eu termino de esconder ele. Vendo? A gente vai seguir igualzinho a gente estava subindo a carreira, só que a gente vai parar quando chegar ali do outro lado. Essa parte da carteira, né, de ponto baixo, para quem já sabe crochê, ele é bem mais tranquilo. Só pegar essas dicas mesmo, de pegar no tracinho de trás também, para ficar mais fechadinho, né, sem buracos. E a gente vai vir, ó, para vocês saberem até onde vai. Lembra que a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que é justamente o número de correntinhas iniciais que a gente fez, tá? Daqui, desse 18º, a gente já vai subir, porque a gente vai trabalhar agora em vai e vem, né? São duas técnicas básicas do crochê, que é o crochê circular, que foi esse que a gente veio trabalhando, fechando carreira e subindo, e dando a volta e fechando carreira e subindo. E outra técnica bem fundamental do crochê é essa de vai e vem, quando a gente quer fazer peças planas. O circular serve pra gente fazer tanto cestos quanto bolsas, todas as peças que são assim, que tem espaço interno. E o vai e vem, que é esse que a gente vai fazer agora, ó, vou dar uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer o ponto baixo, só que dessa vez, ó, deixa eu até cortar isso aqui, gente, porque eu não quero ficar olhando esse fio aqui, não. Ó, vou cortar. Aí depois eu dou um pinguinho de cola ali. Aliás, é só pra vocês saberem, eu uso essa cola aqui, tá? Eu gosto de usar essa de artesanato com viscosidade número 3, que é a alta viscosidade. Então, uso ela. Boto só um pinguinho mesmo. Mas existem outras colas também. Ó, aí agora a gente vai fazer o ponto baixo, só que a gente vai pegar... Não vai pegar embaixo, como é o tradicional do ponto baixo, nem no meio da correntinha. A gente vai pegar, sabe onde? Só nesse tracinho que fica aqui atrás. Só nele. Somente nesse tracinho. Então, a gente vai colocar a agulha aqui, de baixo pra cima, vai puxar e vai fechar. E vai fazer isso em todos eles, tá? Toda essa parte aqui interna da aba, a gente vai fazer dessa forma. Sempre pegando nesse tracinho aqui. Toda vez que a gente tiver com a carteira na nossa mão e a aba subindo aqui na parte de trás, ou seja, ela vai virar para frente, essa é a parte interna da aba. Essa parte interna da aba, toda vez que a gente estiver nesse sentido do vai e vem, a gente vai pegar nesse tracinho aqui. Deu para pegar? Que é esse tracinho aqui, que fica deitado no verso do nosso ponto baixo, né? Que o ponto baixo foi feito aqui, esse era o lado direito. Quando a gente vira para fazer a volta, no verso do ponto baixo, existe esse tracinho que fica deitado aqui. E é nele que a gente vai colocar a nossa agulha. Vai puxar o fio
e vai fazer o ponto baixo. Tem alguém fazendo junto ou vocês estão assistindo para fazer depois? Não, ele é mais chatinho porque a gente tem que ficar conduzindo, né, com o dedo, ó, vai vindo com o dedo para você pegar só nesse tracinho de trás aqui. Vem, conduz com o dedo. E vai fazer assim até o outro lado. Eu tô fazendo aqui um pouquinho mais rápido, né, com vocês. E também tô tendo que fazer bem longe da minha vista para poder mostrar pelo celular. Mas o ideal é que a gente faça com calma, que a gente tenha a questão da tensão dos pontos, de fazer os pontos do mesmo tamanho, né? Ter essa preocupação de dar a mesma altura aqui. A gente coloca a agulha aqui, puxa o fio e a gente tem que ter a noção de que a gente está dando a mesma altura para os pontos ficarem do mesmo tamanho. Isso é muito importante para a gente ter uma peça uniforme, porque se a gente começa a fazer um maior, por exemplo, aqui, ó, dei um tamanhão de ponto. Aí no outro a gente vem e segura demais, faz muito curtinho. Aí vai ficando uma peça desigual, sabe? Esse ponto tá maior, esse ponto tá menor, não vai ficando bonita. Então, no crochê, é essa tensão, atenção, né? Além da tensão do ponto, atenção a essa tensão, a essa força, a esse tamanho que a gente está dando pro ponto. Que aí a gente consegue manter uma uniformidade e isso vai garantir a beleza da peça, né? Um bom acabamento. Quando a gente chega aqui, ó, no primeiro, a gente vai usar esse primeiro ponto aqui, tá? Esse tracinho aqui também. Tá dando pra ver? Vendo? A gente veio até aqui, a gente vai usar esse tracinho aqui também. Levantar, vai fazer o ponto. E vai subir uma correntinha para virar o trabalho. Toda essa parte interna, então, a gente pegou naquele tracinho que fica deitado. Agora a gente vira o trabalho, depois da correntinha para subir. Virou. Então, a gente fez o quê? O que aconteceu quando a gente só pegou naquele tracinho de trás? Formou-se esse desenho aqui. Ao invés de ser só um tracinho, que ficou aqui pra frente, ficou como se fosse um baixíssimo, né? Aparente aqui na frente. E aí a gente virou e vai fazer a volta do trabalho. Como é que a gente faz essa volta do trabalho? A gente vai vir no meio da correntinha dessa vez, tá? Pegando só essa correntinha aqui, essa laçadinha de trás. Esse aqui a gente não vem, porque da onde tá saindo esse ponto, a gente não vem aqui, a gente vem nesse. Aí eu vou colocar a agulha aqui, levantar e fechar o nosso ponto. E aí, quando a gente estiver desse lado da carteira, que a gente já está na aba, né? A gente tá subindo essa aba aqui, a gente vai sempre fazer dessa forma no meio da correntinha. Tá? A ideia é que todos os relevos fiquem para fora, pro lado de fora da aba. Tá? Por isso que dá esse aspecto aqui, porque todo o relevo ficou para fora. E aqui dentro da aba não fica nenhum relevo, nenhum tracinho de relevo, tá? Então, vamos fazer a aba juntos. Que acho que essa é a parte aí que talvez seja um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? E é o que dá esse detalhe na aba dessa carteira. Então, a gente vai vindo, sempre pegando no meio da correntinha e fazendo nosso ponto baixo.
E vai indo até o outro lado, fazendo assim. Vocês podem reparar que além agora daquele ponto que parecia um baixíssimo, tem outro relevo que se formou, porque a gente está deixando toda a parte de relevo realmente para a aba. Sempre se atentando ao tamanho do ponto. Isso com a prática vai ficando mais fácil, tá? Quando chega aqui no final, é que fica ali, né? Ah, onde que eu pego quando chega no final? Tá vendo? Você vai pegar aqui. No meio dessa correntinha aqui. E vai fazer o ponto baixo. Vai fazer a sua correntinha de subida para virar o trabalho. E nisso a aba vai se formando, gente, ó. Ela já tá vindo aqui pra frente, tá? Agora, como a gente tá na parte interna, lembra que é sempre nesse tracinho que fica aqui pra trás que a gente vai pegar. E já vem logo aqui. Só nesse tracinho. Puxa o fio e faz o ponto baixo. Nesse próximo, a mesma coisa. Puxa e faz o ponto baixo. Vai fazendo assim. Muitas vezes eu gosto de trabalhar assim com esse apoio, né? Apoiando na mesa. Ajuda com o dedo. E vai trabalhando o ponto baixo de um lado ao outro. Sempre no vai e vem. Então, como eu estava falando, né? Existem dois fundamentos básicos, que são o crochê circular, que a gente usou para fazer o corpo aqui da carteira, que serve para fazer cesto, fazer bolsas, fazer tudo que tem, assim, um espaço interno e você vai fazendo circular. E esse trabalho da aba, que é um trabalho de vai e vem, porque a gente faz isso, a gente vai, depois vira o trabalho e volta e faz uma peça plana. Então serve para fazer tanto assim como a aba, né, que a gente está fazendo, como tapete, suplás, todas as peças retangulares dá para fazer dessa forma. Dá para fazer bolsa também, inclusive, mas aí a gente tem que fazer o fechamento da bolsa depois, a união, né, das partes para que ela vire uma bolsa. Então, você entendendo aí que tem essas duas formas fundamentais de trabalhar o crochê, essa lógica, já fica mais fácil para você pensar na criação de peça também. Fiz aqui o último ponto baixo, faço a minha correntinha e viro o trabalho. Aí aqui a gente virou pro lado que vai ficar de fora da aba, né? Então a gente lembra o quê? Quando tá nesse sentido, a gente vai pegar no meio das correntinhas para deixar esse relevo aqui para fora. E aí vamos lá. A gente não entra aqui, porque é da onde tá saindo esse ponto. A gente vai entrar nesse daqui. E vai seguir. Essa carteira é toda em ponto baixo. O que muda, para vocês verem, ó, com um ponto básico do crochê, que é o ponto baixo, a gente consegue fazer essa peça inteira e ainda assim trabalhar com desenhos diferentes. Porque aonde a gente coloca a nossa agulha para fazer o ponto é que muda o jogo, muda o desenho, muda, né? Então o ponto é o mesmo, ponto baixo. Agora, onde você coloca a agulha, puxa seu fio para fazer o ponto, muda o desenho dele. Então, por isso que muitas vezes a gente consegue criar várias coisas diferentes partindo dos pontos básicos do crochê. A gente começou a bolsa o quê? Com correntinha, depois usou ponto baixo.
consegue fazer uma peça útil, linda, prática, com pontos básicos do crochê. Não precisa nada muito incrementado. Então, a gente fez mais uma fileira, tá vendo? Todo o relevo fica para fora e aqui dentro não tem relevo, porque a intenção é justamente essa. E aí a gente virou, né? Subiu a correntinha aqui, virou o trabalho e vai fazer ponto baixo pegando nesse tracinho aqui do avesso do nosso ponto baixo que foi feito na carreira anterior. Vai e vem é basicamente isso, a gente trabalha o lado direito e o lado avesso, o lado direito e o lado avesso. Tá fazendo sentido, né, essa lógica aí pra vocês? Clareou alguma coisa? Vocês já sabiam? Vou dar uma olhada aqui nos comentários. O que vocês estão achando? E vai seguir fazendo isso. Só vai mudar na última carreira, que a gente faz um pouquinho diferente para dar uma estrutura maior e a gente conseguir que ela fique no lugar certo, né, a aba, que a gente coloque o botãozinho e fique tudo firme. E aí eu coloquei um detalhe diferente na última carreira só. Fora isso, é isso aqui, ó. Vai e vem. Quando a gente tá pelo lado de dentro da aba, a gente pega nesse tracinho. Quando a gente tá pelo lado de fora da aba, a gente pega no meio da correntinha. Eu comecei essa peça com 18 correntinhas, mas você pode começar com o número de correntinhas que você achar interessante aí pro tamanho da bolsa que você quer. Essa daqui, como eu trabalho com esse fio fino, né, mais maleável, tô trabalhando com a agulha número 6. E a carteira ficou com 20 centímetros por 14 de altura. Virei o trabalho de novo, ó. Agora, se a gente tá aqui do lado de fora da aba, a gente vai pegar no meio da correntinha. E sem mistério, gente, é repetição mesmo. A gente vai repetir isso até o tamanho da aba que a gente quiser. E aí vai fazer mais uma carreira de uma forma diferente. Só é importante, né, lembrar que a sua última carreira tem que ser assim, nessa posição, que é o lado de fora da aba, tá? Para você acabar com o pontinho baixo do lado certo, não do avesso. Então, ó, por exemplo, até agora a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô na 7ª. Você precisa fazer número ímpar de carreiras para você terminar com o pontinho do lado certo. Pro último ponto aqui a última carreira da aba ser pro lado direito. E aí a gente vai seguir fazendo isso, tá? Eu acho que vocês já pegaram a ideia. Então, até aqui eu tenho 7, mas eu fiz no total aqui na carteira pronta. Vamos lá, vamos contar juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Fiz 11, então a gente tem que sempre fazer número ímpar. Nessa última carreira aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou ter que fazer mais uma, na verdade, né? Pra mostrar pra vocês como é que termina. Então, mais uma vez aqui, ó, a gente vai pegar nesse tracinho, que a gente tá pelo lado de dentro da carteira. Vocês estão gostando de aprender peça assim em live, gente? Como é que é isso pra vocês?
Me conta para eu trazer mais vezes isso. Pensando em trazer uma peça na semana que vem também. Uma peça pequenininha, né? De fácil execução e de fácil venda também. Que eu acho que as peças que têm menos acessórios, que são menores, a gente consegue trazer assim para uma aula de live. E também é uma peça boa de venda. O que vocês dão aí de sugestão que vocês queriam aprender? Me conta para eu poder trazer. Vou ter que desenrolar aqui o fio. Já trabalharam com esse fio da Fischer? É um fio bem fininho. Confesso que no começo eu tive que aprender a me adaptar. Eu não gosto de fazer qualquer tipo de peça com ele, por causa dessa maleabilidade e tal. Mas também dá para trabalhar no fio duplo, né? Quando a gente quiser mais estrutura, quiser que a peça fique mais encorpada. Como essa carteira é uma ideia de ser bem delicada mesmo, fica bonito assim. Inclusive é bem levinha, sabe? Esse fio deixa a peça bem leve. Vai ajudando com o dedo. Pegando aqui nesse tracinho só. E aí agora nessa próxima carreira eu vou mostrar pra vocês como eu encerro essa peça, tá? Vocês podem continuar, tá? Até chegar em 11 carreiras, quando vocês forem fazer. Mas como eu já mostrei em várias, né? Em 8 carreiras aqui, o que eu faço? E é só isso mesmo. A última carreira é a única que é diferente. Então, vou mostrar agora pra vocês. Em vez de pegar aqui, ó, no meio dessa correntinha, né? Que a gente agora tá no sentido que da aba que fica pra fora, né? Aparente na bolsa. Então, o certo seria a gente continuar pegando aqui no meio da correntinha. Continuar pegando aqui. Como é a última, né? Não é a última ainda, mas eu vou mostrar pra vocês a última carreira. A gente vai pegar aqui, ó, embaixo de tudo. Tá? E vai fechar nosso ponto baixo. Vai pegar aqui, embaixo do tracinho. Tá vendo? Tem 2 tracinhos aqui, que formam um V de cabeça pra baixo. Esse tracinho deitado. Embaixo desse tracinho deitado é onde a gente vai colocar nossa agulha. Que a gente quer que fique um pontinho mais alongado e que fique reforçado aqui esse final da peça. Então, a gente vai entrar bem aqui. Coloca a agulha, puxa e faz o ponto baixo. Tá? Porque ela vai dar esse efeito maior de ponto e vai ficar mais reforçado. E tem que sair no meio lá do outro lado. Então, fica atento com isso também. Bom, e aí vai formando, vai ficando um pouquinho mais firme pra gente poder prender nosso botão. Ó, como é que é? Fica um pontinho mais alongado do que os outros. E fica um detalhe aqui no final. Tá? Aí aqui a gente prende nosso botãozinho com agulha e linha mesmo. É um botãozinho de imã costurável. Vocês já sabem pregar esse botãozinho, querem que eu mostre também? Que usar a agulha mesmo, ó, e linha. Vou terminar essa carreira aqui pra vocês verem, né, como é que fica. Embora eu já tenha mostrado, mas vou continuar mostrando aqui como é que faz esse ponto. Embaixo desse tracinho aqui, a gente vai colocar a agulha e trazer. Tem que ficar atenta, ou atento, né? Não sei quem é que tá aí do outro lado. Que tem que conduzir com o dedo onde que tá saindo também o seu...
ó, onde é que você tá inserindo a agulha, pra poder ficar todos os pontinhos mais uniformes. Tem que ficar atento a isso. Ó, é aqui. E aí, vai fazendo esse efeito que ficou aqui. Vendo? Fica mais reforçadinho. A gente também pode esconder o fio que quando acaba a peça, né? Aqui por dentro e colar. Eu não vi o que vocês responderam sobre o botão. Ah, então a marca que eu tô usando nessa carteira aqui é essa daqui, ó. É da Fisher, tá? Fisher. Que é um fio extra premium, bem levinho, fininho. Mas você pode fazer com qualquer fio. Essa cor aqui é a caramelo. Esse rolinho dá e sobra, tá? Pra fazer a carteira. Inclusive, dá pra fazer... Deu pra fazer toda essa carteira aqui. E mais o corpo de uma outra, tá? Só tive que abrir outro rolo pra fazer a tampa da segunda carteira. Então, tem um rendimento bem legal. Ela é muito fofinha, ela é muito fácil de você vender, porque é prática. Muita gente gosta de levar só o celular, né? Dinheiro, cartão, chave, e foi. Vai ali fazer a unha no salão, vai ali na padaria. Aquela saidinha rápida que a gente gosta de levar só o básico. E é isso. Deixa eu pegar o celular pra eu olhar o que vocês estão comentando, porque quando eu tô fazendo a peça é mais complicado. O que vocês acharam aí? Verinha? Podem mandar as perguntas. Se vocês tiverem dúvida. É linda, né? Muito fofinha. Não sei quem tá aqui desde o início, né? Quem ficou. Eu sei que muita gente acaba saindo, entrando, mas eu vou deixar salva pra vocês fazerem. E quem fizer, eu gostaria que me marcasse. Marca lá que aprendeu aqui. Tá? Que eu vou ficar muito feliz, vou gostar de ver o trabalho de vocês. Isso aí, aprenda, treine mesmo, porque é muito gostoso. É terapêutico e ainda dá pra gente ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta e ama fazer, né? Essa carteira eu cobro R$89, tá? Mas assim, é o preço que vocês acharem que vale o trabalho de vocês, tá? Eu cobro isso. Mas vocês precisam calcular o preço da peça de vocês conforme o valor da hora trabalhada, o valor que vocês pagam no material. Porque pode ser que você não pague o mesmo valor que eu pago no fio, na alcinha, tá? Vai ficar salva, vai sim, Lu. Então é isso, gente. Me conta depois, eu vou deixar salva. Então fala lá nos comentários se você assistiu, se você gostou, se você vai fazer, se você já fez, se você já sabia. Eu usei menos de um rolinho de fio, tá? Desse da Fisher Fio. Um rolinho deu pra fazer uma carteira inteira e mais o corpo da outra carteira. Só ficou faltando a aba. Aí eu precisei abrir esse outro aqui pra fazer. Tem um rendimento bem legal. Então você vai colocar tudo ali na ponta do lápis na hora de botar seu preço. Não só do material, né? Os botõezinhos, a alça de mão, a etiqueta. Considera a embalagem que você entrega seu produto e a sua hora de trabalho, quanto tempo que você levou pra fazer essa peça e tudo mais. Tá bom? Vou deixar salvo, eu quero que vocês comentem lá no feed, me falem se vocês querem que eu traga mais aulas assim, né, ensinando crochê na prática mesmo. Que tipo de peça que vocês gostariam de ver? Fiquem à vontade, tá bom? Mas quanto mais vocês interagirem com o conteúdo, mais eu consigo trazer especificamente o que vocês gostam de que eu traga, tá bom? Um beijo, ótima noite. Se fizer, me marca que eu vou adorar ver o seu trabalho, ver essa carteira linda espalhada por aí. Beijo!